Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição 53. Paz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos, quando voltava a confrontá-los do plano espiritual. Não lhes observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos de aperfeiçoamento e de ascensão. Que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra à espera do fogo fato do menor esforço. Graças a Deus. Agradecidos ao concurso de Catuíte,
e de toda a espiritualidade de luz que sustenta a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, estamos nesse instante elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, para te agradecer a oportunidade de estarmos iniciando mais uma reunião de fluidoterapia. Te agradecendo por tudo que nos será ofertado nesta noite. As vibrações, o estudo do Evangelho, os fluidos que nos chegarão também, porque para a emissão dos fluidos não importa a distância e nem importa a nossa presença física lá na casa física do Centro Espírita Miguel. Aonde estivermos e o nosso pensamento conectado à luz, conectado a Ti, ao nosso Pai e aos trabalhadores amigos desta nossa casa, com certeza efetivaremos todo o trabalho que precisa. Efetivaremos todos os cuidados nos nomes que estão relacionados nas nossas listas de trabalho e também para aqueles nomes que neste momento estão em nossa mente. Todos serão atendidos. Te pedimos, por favor, mestre querido, que por favor leve agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que desde já estamos recebendo e sempre Ele nos proporciona grandes oportunidades, muitas vezes nem percebidas, mas sempre Ele está conosco. Obrigado por tudo, mestre. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de fluidoterapia. Meu nome é Maeli. Para quem já me conhece, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Um beijo a todos os amigos que aqui estão. E para você que está aqui pela primeira vez, que está conhecendo a nossa casa, que através desse canal já tem assistido às nossas reuniões públicas e tantas outras atividades que temos aqui no canal do Centro Espírita Miguel. Então, vamos dar início ao estudo da noite de hoje, com a certeza de que Jesus está conosco, como ele disse, todas as vezes que nos reuníssemos em seu nome, ele estaria. Então, temos a certeza de que Ele está conosco, de que Ele se faz presente, nos reunindo, nos unindo nesse momento, nos trazendo tantas vibrações amorosas, para que seja mais um momento de estudo, de reflexão, mas principalmente de mudança e ressignificação nas nossas vidas. Antes de irmos para o texto, vou fazer uma breve audiodescrição para auxiliar algum irmão que esteja aqui com uma baixa visão. A minha pele é clara, tenho cabelo curto na cor escura, castanho escuro, os olhos também castanhos escuros. Estou usando uma blusa de alça com ombros de fora, nela tem formatos geométricos na cor verde e preta e atrás de mim uma parede azul. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3 do Evangelho. Esse capítulo tem como título Há muitas moradas na casa de meu pai, que é uma passagem que está lá no Evangelista João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. E eu resolvi pegar a tradução do Haroldo Dutra Dias para esse trecho, para essa fala de Jesus. Nós vamos estudar hoje os itens 1 e 2 do Evangelho, que tem por título Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Então, vamos à passagem que deu origem a esse texto de Kardec. Jesus diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos o lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma passagem interessante porque se trata da última fala de Jesus antes da crucificação. Ele está numa ceia junto aos seus discípulos e traz então essa mensagem. Óbvio que pressentindo naqueles homens as angústias, as aflições, os estados da alma, ele, na primeira linha, traz uma consolação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É uma passagem que traz um profundo consolo para aqueles que ele sabia que ele iria deixar o convívio, né, corporal e não abandoná-los à própria sorte, porque sabemos que Jesus está conosco. Acabamos de dizer isso. Então ele começa a fala trazendo um consolo, uma certeza. Não turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também em Deus. Trazendo a confiança dos apóstolos para a sua mensagem, mas principalmente a confiança dos apóstolos em Deus, para que creiassem, né? Percebam que ele usa 3 palavras interessantes. Ele usa casa, morada e lugar. Na nossa língua, talvez isso não faça muita diferença, né? As diferenças são mínimas. Mas nós todos sabemos que Jesus estava falando para espíritos. E quando você fala para espíritos, significa que você não está falando apenas da vida corriqueira, da vida cotidiana. Você está falando de elementos mais profundos, imortais, elementos que prosseguirão na vida daquele ser para todo sempre. E aí, lendo a mensagem que Kardec traz, a gente consegue entender um pouco melhor o que talvez Jesus quis dizer com essa passagem. Vamos dar uma olhada. No item 2, o Kardec coloca assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Percebam a beleza da fala do codificador, o quanto que ele aprofunda o tema, indo para um lugar do espírito, que é aquilo que falamos antes. Óbvio que Jesus não estava falando para homens, Jesus estava falando
para o ser espiritual que somos, cada um de nós. Então, aqui podemos colocar que a casa, no sentido assim, figurado, ou no sentido mais amplo, é de fato, como ele diz, o universo, ou seja, esse lugar que habita a todos nós. Quando nós crescemos, saímos da casa dos nossos pais, casamos, fomos morar sozinhos, fomos morar em outro país, seja o que for, qual o movimento que for, quando nós voltamos para a casa dos nossos pais, nós sentimos que ali sempre tem um lugar para nós. Não é assim que acontece? Sempre tem um cantinho, uma caminha, um cobertor, um travesseiro. Enfim, os nossos pais sempre organizam e sempre mantêm aquela casa como um lugar de retorno. E é exatamente essa ideia, uma das possibilidades que Jesus tenha colocado. Ou seja, há uma casa, há um lugar de retorno, um lugar que está ali devidamente amparado, programado, planejado, cuidado, para sempre receber a cada um de nós de volta. A outra palavra, que seria a morada, a gente pode pensar, exatamente como Kardec colocou, como esses estados vibratórios, estados emocionais, mas também não só isso, a nossa própria morada no corpo físico nesse momento. Então, a morada fala muito de como nós estamos vivendo essa experiência. A morada, portanto, seria algo transitório, passageiro. Então, Jesus diz, olha, há muitas moradas na casa do Pai. Porque quantas vezes nós vamos reencarnar? Vamos trazer para nós, sair um pouco do universo e dos mundos que Kardec falou. Muito bem dito. Vamos trazer para nós, para a individualidade. Quantas roupas nós vamos usar? Quantos corpos diferentes? E isso seria, então, uma morada. A morada é um lugar de trânsito. Ainda que a gente olhe para o mundo, a Terra, Marte, Júpiter, Vênus, enfim, os planetas, ainda que a gente olhe para os planetas, a morada diz de um lugar de trânsito, de um lugar transitório, não um lugar estabelecido. Então, esse estágio vibratório, esses estados emocionais, eles são também passageiros em nós. Nessa reencarnação, a gente já viveu muitas coisas, e essas coisas foram infundindo em nós alguns sentimentos, algumas questões que já passaram, e outras que ainda estão, porque não resolvemos. Mas concordam que a nossa emoção, ela oscila, ela tem um pêndulo. E, por conta desses estados emocionais, a gente vai ver nas obras de André Luiz, especificamente Obreiros da Vida Eterna, que foi uma obra que eu li recentemente, ele deixa claro que, dentre 5 espíritos que estavam prestes a reencarnar, nenhum deles estava na mesma morada. Ou seja, cada um de nós é uma morada. Porque se Deus habita em nós, nós somos a própria morada desse divino. E, portanto, há muitas moradas. É uma sutileza. É claro que é apenas um pensamento, uma reflexão. Mas eu entendi que era bom nós falarmos sobre esse aspecto para que a gente também pense por esse lado. Que a morada também representa nós. Nós somos uma morada do Pai.
Se nós estamos com boas instalações ou não, aí vai depender da nossa conduta moral. Mas nós somos uma morada. Então, há muitas moradas na casa do Pai, se formos olhar para a individualidade. E, portanto, a morada não é um lugar. A morada é uma experiência de trânsito. Como quando a gente viaja, a gente fica num hotel. A gente até gostaria de ficar lá para sempre, às vezes, dependendo de onde seja esse hotel e como ele é, não é verdade? Mas nós precisamos sair de lá. Porque aquela é uma morada, não é a nossa casa. Percebem? Não é a nossa casa. Então, há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai, né? Esse lugar onde habita todos nós, onde todos nós estamos imersos e todos nós nos sentimos filhos, tem muitas moradas. E somos nós. A outra palavra que surge é lugar. Lugar é diferente de morada. Por quê? Porque o lugar ele está estabelecido. O lugar não é trânsito. O lugar não é algo perecível. Não é algo que vai ficar para trás. O lugar é um lugar estabelecido. A gente não consegue mudar um lugar para o outro. Ou seja, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. São Paulo, São Paulo. São dois lugares diferentes. Percebem? E eu não posso mudar o Rio para São Paulo para o Rio, porque eles são lugares, estão estabelecidos. Mas eu posso mudar de morada. É isso que nos traz essa passagem também. Nós podemos mudar de morada, porque há muitas moradas. E se nós olharmos para a individualidade, também, porque há muitas reencarnações, e eu vou mudar de morada. Não vou levar comigo essa morada. Vou para uma reencarnação nova, construir uma nova morada. Eu sei que às vezes fica um pouco filosófico demais, mas é para que a gente entenda a profundidade dessas palavras. Porque elas nunca se esgotam. Cada vez que a gente olha para uma passagem do Evangelho, o nosso olhar se amplia um pouco mais. E se ampliando o nosso olhar, é preciso que a gente leve em conta tudo que o Espiritismo nos dá. É uma interpretação possível, plausível. E o que seria esse lugar? Que é um lugar estabelecido, um lugar onde está posto. É exatamente a minha evolução espiritual. Exatamente aonde essa várias vidas, ou melhor, várias experiências, várias reencarnações, várias existências, porque a vida é uma só. Então, nós temos várias existências, não várias vidas, né? Então, dentro dessas várias existências, eu vou construindo o lugar, que é, de fato, o meu lugar. O lugar que Jesus preparou para mim, porque tomar-me-ei para mim. Ou seja, quando nós estivermos totalmente entregues a tudo aquilo que Ele nos ensinou, quando verdadeiramente nós construirmos dentro de nós esse lugar, Ele nos tomará para Ele e nos conduzirá ao lugar que é nosso. Assim ele disse a Simão Pedro: te levarei aonde não queiras ir.
Isso é o lugar que ele vai preparar. Eu não sei qual é o lugar que ele vai preparar para mim, mas sei que diante das várias moradas que eu tiver, eu estou, de algum modo, me aparelhando para o lugar que ele irá me conduzir. Então, esses diferentes estados da alma na erraticidade mostram desses lugares que ainda não são estabelecidos no sentido de completude desse círculo reencarnatório, mas para onde esse espírito vai após o desencarne é um lugar. Está falando dele, daquilo que ele construiu dentro dele, da aparelhagem que ele já tem para ele, como Kardec colocou aqui. Então, esses estágios também falam dessas diferentes moradas e desse lugar, que nesse caso é provisório, porque o espírito ainda está numa construção, ainda está na sua evolução, no seu processo evolutivo. E quando ele chegar lá no lugar, onde é o lugar de assentamento, aquele lugar de posto, o lugar onde de fato é o dele, aí sim, ele terá conquistado esse lugar. Ele estará aonde Jesus estiver. E isso não sou eu que estou dizendo, ele mesmo disse. Porque onde eu estiver, estejais vós também. É claro que vamos estar nós também. Porque ele é o nosso guia, o nosso modelo. É ele que nos conduz até Deus. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ele nos disse isso. Então, essa casa é um lar que está sempre pronto a nos receber a hora que a gente chegar. A hora que a gente chegar, vai ter sempre um cantinho, uma cobertinha, um travesseirinho, uma comidinha. Vai estar sempre ali. A morada é aonde eu estou emocionalmente, psicologicamente, vibratoriamente, mas que é algo transitório, ainda que eu esteja fora do corpo. É algo transitório. E o lugar está estabelecido. Ou seja, o lugar me pertence. O lugar é meu por direito. O lugar me foi dado, me foi preparado dentro dessa casa. Então, eu vou ter sempre o meu quartinho, vamos dizer assim, dentro dessa casa, porque eu já estabeleci o lugar. E Jesus escolheu aonde eu iria me situar dentro desta casa. Percebem que é uma linguagem muito poética, muito bonita, e que cabem aí, claro, volto a dizer, várias reflexões. Essa é apenas a minha contribuição para o tema. A gente vai continuar no capítulo, esse é o capítulo, né, o item primeiro. Então, os meus companheiros vão dar curso a essa dinâmica da gente olhar para essas muitas moradas. Mas é uma boa reflexão para que a gente aprenda a olhar a vida para onde se destina, com um olhar de amplitude, porque é disso que ele está falando aqui também. Quando a gente quer estabelecer um lugar na casa do Pai, eu preciso saber quantos ambientes essa casa tem, quantos metros ela tem, quantos cômodos ela tem. Como é que ela é? É disso também que ele está falando. Como é que é a casa do Pai? Ou seja, o convite para nós é para que abríssemos as nossas consciências
e entendêssemos que o Pai é generoso e que a sua casa é grande, vai ter sempre lugar para um filho dele. Vai ter sempre um cantinho para um filho dele. E é Jesus quem fará as honras. Era isso, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Eu espero ter deixado algo que suscite reflexões, que façam vocês relerem o texto, que façam vocês pensar também por essa ótica. Enfim, que a minha palavra possa ter contribuído de alguma forma para que a gente pudesse trocar essas reflexões na noite de hoje, essas vibrações que tanto já nos fazem bem. E peço a Jesus que abençoe a cada um, saudade de todos, um beijo no coração e fiquem com Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ao término de nossa reunião, estamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, agradecidos que estamos pelas oportunidades que nos foram proporcionadas nesta noite. Em primeiro lugar, pelo estudo do Evangelho que nos foi ofertado, por todos os fluidos que também recebemos, fluidos esses que nos trazem a cura, que nos trazem a melhora do nosso campo vibracional. Agradecidos também por toda essa pontuação. Vamos refletindo sobre tudo o que estudamos. Vamos repensando a nossa caminhada para que empreguemos atitudes e pensamentos de forma melhor. Te pedimos também, Mestre Jesus, que por favor leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Tanto que Ele nos proporciona, e muitas das vezes nem percebemos. Mas aqui, nesse instante, mais leves e mais tranquilos, estamos a agradecer por tudo que não sabemos nem mensurar. E assim, Mestre querido, que as Tuas vibrações de luz e de paz permaneçam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Estamos ainda na luta, evitando esforços para estarmos vibrando na Tua face. Obrigado por tudo. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.